Essas mudanças bruscas por causa da separação, muitas vezes vai te jogar nessas decisões impulsivas, porque muitas vezes nós queremos apenas parar com a dor, parar com o sofrimento, sair desse ciclo e resolver, afinal de contas, a minha família. Para com essa besteira, volta para sua casa, seus filhos estão sofrendo. Você está abandonando eles e aí você começa a ter comportamentos e falas que vão alimentar, inclusive, a culpa. E isso é um processo, sim, de manipulação. E vou falar mais. Se a pessoa voltar por causa do sentimento de culpa, muito em breve ela vai perceber, porque ela não voltou porque ela deseja estar, ela não voltou porque ela quer construir um novo com você, ela voltou porque ela está se sentindo um monstro. Só que a hora que ela perceber que aquilo não tem conserto e que você, muito provavelmente, manipulou ele ou ela pela culpa, você vai ver um abismo entre vocês se abrir ainda maior e as suas chances caindo dentro dele. Vamos falar hoje sobre 3 armadilhas que você provavelmente caiu ou pode cair no momento de pós-separação, após ruptura. Se você não me conhece, eu sou o Luciano Castro e eu te ajudo a atrair o seu ex-cônjuge de volta sem correr atrás, sem se humilhar e salvar a sua família. Aproveita, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho para que você possa ser notificado ou notificada todas as vezes que eu colocar um conteúdo novo sobre desenvolvimento pessoal para a sua vida e o seu relacionamento e construir uma grande e nova história. Primeiro de tudo, vamos entender que é muito fácil nós cairmos em comportamentos prejudiciais após uma ruptura de um relacionamento, após uma separação. Porque nesse momento, como eu sempre digo, a emoção cresce, ela explode. E todas as vezes que a emoção cresce, a razão desce. Ou seja, eu passo a ter comportamentos impulsivos e não de forma deliberada e controlada. Então você tem que começar a buscar como esses comportamentos, entender como esses comportamentos podem impedir a chance de reconciliação e como é vital reconhecê-los para poder evitá-los. Então anota aí, vamos começar a falar sobre as 3 grandes armadilhas que eu quero passar para você. A primeira delas é nós entrarmos num processo de obsessão e perseguição logo após a separação. Muitas pessoas caem nessa armadilha. E ainda tem um ditado popular que eu acho muito interessante, que dizem assim, não, você tem que estar perto, você tem que estar com ele, você tem que estar indo lá, você tem que falar, você tem que aparecer, afinal de contas, quem não é visto não é lembrado. Conhece esse ditado? Não? Pois é. Eu vou te falar uma coisa. Esse ditado, no mundo do relacionamento, ele é uma baita armadilha se você interpretar ele somente como quem não é visto não é lembrado, então você tem que ficar por perto. Só que aí você vai perseguir, ficar obcecado, sufoca, implora, pede, não para de seguir. Aí você não entende depois por que você foi bloqueado ou bloqueada, por exemplo. Esse comportamento de obsessão e perseguição, muitas vezes alimentado por esse ditado popular de quem não é visto não é lembrado, eu tenho uma notícia para você. Você vai mesmo ser lembrado ou lembrado, mas você vai ser lembrado da pior forma possível. Não vai ser lembrado da forma com que você quer, do tipo, nossa, como era bom estar com essa pessoa, como era incrível nossa jornada, realmente, tudo bem, tivemos problemas. Não, você não vai ser lembrado assim. Você vai lembrar de, pelo amor de Deus, ainda bem que eu me livrei dessa pessoa. Porque isso só está mostrando que eu tomei a decisão certa. E todas as vezes que ele ou ela lembrar de você, você vai inconscientemente ajudá-lo a empurrar ele ou ela para mais longe. Então entenda, essa parte de perseguição, de obsessão, ela começa, por exemplo, na busca e naquelas microanálises que eu chamo nas redes sociais, o famoso stalkear. Ou seja, tentar entrar em contato repetidamente, mesmo que seja indiretamente, para que você possa ter informação e assim por diante. Isso vai destruindo o processo. Gente, e o que eu estou falando, o mais interessante é que eu tenho buscado trazer bastante estudos, inclusive eu tenho feito ultimamente alguns estudos para entender e principalmente trazer para vocês. Então existem, por exemplo, associações e institutos que fazem estudos sobre a parte comportamental, social e de networking, e eles mostraram, através de pesquisa, o quanto que estar atrás desse ciclo vicioso de rejeição
de dor e rejeição, porque quando você fica stalkeando, indo atrás do que não é visto, não é lembrado, você acaba alimentando a dor e a rejeição, entrando num ciclo vicioso. E isso vai aumentar drasticamente o estresse e a ansiedade na sua vida. E isso vai ser mais uma armadilha. Então, o ponto importante que eu sempre falo é buscar aplicar o contato zero. Cuidado, muitas pessoas entendem contato zero como zero contato. Você tem que entender o que é um pouco a estratégia do estado neutro, aonde o contato zero é um fragmento de uma grande estratégia. Então, sim, é necessário você entrar no contato zero, porque o contato zero vai ser principalmente nesse momento para você. Se você tem um pouco mais de dúvida de entender o que é essa estratégia do contato zero, eu vou deixar um link aqui na descrição para você poder estudar um pouco mais. O outro ponto que você tem que é uma armadilha, nós temos a tendência também por causa da raiva, por causa da dor, por causa do sofrimento, esse ciclo infinito da rejeição, nós temos a tendência de falar negativamente do ex ou da ex. Muitas vezes essa é aquela história do desabafo, então você fala para amigos, para familiares, às vezes até mesmo nas redes sociais dando indiretas. Mas, Luciano, eu não falei dele. Não precisa, né? Quando você tem um rompimento e você coloca, por exemplo, suas dores e coloca músicas que tem aquelas letras que vão explicar exatamente o que você está sentindo, o recado está sendo dado. E mesmo que não seja a intenção, a outra pessoa vai fantasiar e dar a interpretação que ela quiser. E aí você está fazendo isso por um desabafo, ou querendo envolver, e aquela história toda, ou por causa da dor e da raiva, e aí você acaba prejudicando as possibilidades. Então, veja, discutir esse tipo de tópico da negatividade, falar negativamente do seu ex ou da sua ex com os seus familiares, vai afetar a possibilidade de reconciliação. Entende? Por quê? Porque você diminui e a outra pessoa vai despertar ou disparar mais um empilhamento emocional negativo. O terceiro grande ponto que a terceira grande armadilha que eu quero que você tome cuidado é baseado nas duas anteriores, que são as decisões impulsivas. Isso é uma armadilha, porque não é algo racional. As decisões impulsivas, o nome já está dizendo, é um impulso. Então, enquanto eu não me afasto e não trabalho verdadeiramente essa reprogramação emocional e comportamental, eu continuo tendo decisões, atitudes e comportamentos impulsivos ao invés de ser deliberados e controlados. E enquanto você não tem essa habilidade de gerir as emoções, controlar e administrar as emoções, a sua vida vai ser sempre um resultado do acaso. Não é porque você quer, e sim o que simplesmente acontece, porque você não toma as rédeas para poder gerenciar isso daí. Então veja, essas mudanças bruscas por causa da separação, muitas vezes vai te jogar nessas decisões impulsivas, porque muitas vezes nós queremos apenas parar com a dor, parar com o sofrimento, sair desse ciclo e resolver, afinal de contas, a minha família. Para com essa besteira, volta para sua casa, seus filhos estão sofrendo. Você está abandonando eles e aí você começa a ter comportamentos e falas que vão alimentar, inclusive, a culpa. E isso é um processo, sim, de manipulação. E vou falar mais. Se a pessoa voltar por causa do sentimento de culpa, muito em breve ela vai perceber, porque ela não voltou porque ela deseja estar, ela não voltou porque ela quer construir um novo com você, ela voltou porque ela está se sentindo um monstro. Só que a hora que ela perceber que aquilo não tem conserto e que você, muito provavelmente, manipulou ele ou ela pela culpa, você vai ver um abismo entre vocês se abrir ainda maior e as suas chances caindo dentro dele. Então, entenda, evitar essas emoções intensas vai trazer com que você possa tomar decisões mais assertivas, com mais paz e com muito mais resultado, aonde você vai conseguir mudar a percepção. Luciano, mas como? Isso é o que você tem que fazer. O como é exatamente essas ferramentas e estratégias que te ajudam a pegar o que traz isso de impulso e ressignificar, reprogramar. É como se estivesse dando uma nova configuração, um upgrade, vamos chamar assim, no software interno de você que está no seu subconsciente. Então essas decisões impulsivas não é pela razão, é pela emoção.
A razão diz para você, eu não posso ficar atrás, eu não posso pedir, eu não posso humilhar, eu não posso ceder a recaídas, eu não devo mandar mensagem. E quando você vê, você já fez, você já se deitou com ele ou com ela, você acabou falando o que não devia, e aí você entra num ciclo, inclusive, de arrependimento, mais dor e mais rejeição. Por isso que a gente chama de ciclo infinito da rejeição. Enquanto você não quebra a raiz do problema, você fica tentando resolver através da superfície. E o que acontece é que você muitas vezes minimiza o efeito, mas você não trata a causa. E a causa é emocional e comportamental, os vícios que estão lá atrás e que eu falo tanto aqui no canal, principalmente onde eu entrego na jornada reconstruindo seu casamento, meus eventos gratuitos, onde eu entrego não só o conhecimento de quais são essas travas, como as ferramentas para você começar a trilhar um caminho seguro, para você poder pisar e ir em direção ao resultado de contar uma nova história com a sua família. Nova história, duradoura e harmoniosa. Nada de falar, vai voltar para quem te rejeitou, para você ter dor de novo. Você não vai cair nisso, porque você vai saber quem você é, a sua essência, o seu poder pessoal, o que você merece. Você vai ter uma vida verdadeiramente de desfrute e a outra pessoa vai praticamente ficar desesperada de poder participar e compartilhar o que você está construindo. Todo o processo de reconstrução de casamento não é pela razão. É pela emoção e pela energia. A pessoa vai sentir que estar com você é a melhor coisa do mundo. Ela não vai pensar, ela vai sentir. E quando ela sente, como todas as nossas decisões são tomadas pelo mundo emocional, quando ela sente que isso é o melhor, ela passa a se convencer racionalmente que a melhor decisão é começar a dar uma chance. Só que o que vai acontecer é que você vai ter que dar uma chance para ele, que ele vai encontrar uma pessoa extraordinária do lado de cá. É assim que o guardião não pede para voltar. É assim que o guardião dá uma chance para o ex ou a ex ter uma oportunidade com ele ou com ela. Cuidado, você provavelmente está invertendo esse papel. O cuidado com você e trilhar esse caminho da confiança, da segurança e do protagonismo, ou seja, da autorresponsabilidade na sua vida, parando de culpar tudo e todos, vai mudar totalmente o jogo para você. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com quem está perdido nesse processo e eu te vejo no próximo vídeo.